Olá, seja bem-vinda aí o nosso momento de espiritualidade, um momento de reflexão com a palavra de Deus. Muito bem-vindo a você que está aqui hoje, aqui no canal Podcast Madalena Siqueira. E hoje eu retorno com o evangelho aqui do dia. Depois de meses aqui sem refletir a palavra aqui no canal, eu retorno hoje fazendo essa reflexão aqui com você. E eu te peço a você que está aqui no canal, não se esqueça de deixar seu joinha lá e curtir, para que esse conteúdo de evangelização, de reflexão, seja enviado a mais pessoas. Este é o meu trabalho como ministra da palavra, e hoje eu trago aqui essa reflexão juntamente com você aqui no canal. Esse é um dos trabalhos que eu faço de evangelização da nossa igreja, né, da minha igreja, que é a Igreja Católica. Então, eu te peço a você que está chegando pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar este canal. E a minha gratidão a você que está aqui comigo. Então, vamos sem delongas aqui ao evangelho do dia hoje. O nosso evangelho do dia hoje é o evangelho da celebração, da solenidade, da Santíssima Trindade. O que é Santíssima Trindade? São Deus uno, trino, Deus na terceira pessoa, Deus em três pessoas, Deus no Pai, Deus no Filho e Deus no Espírito Santo. Então, te peço a você que toma lá sua Bíblia e vai lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 16 a 18, é bem curtinho. Vamos lá, vamos refletir comigo a palavra, vamos trazer ela para o nosso coração. Vamos aqui ver esses pequenos versículos que Jesus, o que Deus vem nos trazer hoje, nesse dia, nesse domingo maravilhoso, o domingo da palavra do Senhor, o domingo do Evangelho, o domingo da palavra de Deus. Então vamos lá comigo, toma lá sua Bíblia. Então vamos lá. O Evangelho é o Evangelho de São João, no livro do João, Novo Testamento. O Evangelho é João, João, vou recapitular aqui, João 3, 16 a 18, bem curtinho, vamos lá comigo. Como eu sempre faço aqui da introdução, eu sempre invoco aqui Deus aqui comigo e Deus aqui com você que está aqui no canal. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Então vamos lá. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que não morra quem nele acredita, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele, por meio dele. Quem acredita nele não é julgado, quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no seu Filho único e Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vamos lá rapidinho aqui para uma breve reflexão sobre esse evangelho de hoje, onde a nossa igreja mãe, né, a nossa igreja católica, ela reflete esse evangelho no mundo inteiro. Ele é refletido esse dia hoje, saudando aqui, né, nosso Deus na Santíssima Trindade, porque Deus, ele está no todo. Deus é onipotente, mas ele no seu amor, assim como ele mesmo aqui no Evangelho já diz assim, ó, Deus amou tanto o mundo, ele amou tanto o mundo que deu o seu filho único, né? O Jesus, porque Deus é um pai. Iniciando aqui, Deus é pai, Deus é o dono dessa terra, Deus é o dono do universo, Deus é todo poderoso, Deus é o onipotente, mas Deus, não quero aqui explicar essa Santíssima Trindade. Aqui, dizer que Deus é três, mas Deus é uno. Deus é único, Deus é Deus. Mas Ele, por amor a nós, Ele amou tanto nós, Ele amou tanto a sua criação, que Ele mesmo criou, que Ele veio no meio de nós. Ele veio aqui porque Deus é Pai, né? Na Santíssima Trindade se diz Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque ele veio, ele nasceu, ele encarnou no mundo.
pelo Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa. Ele encarnou no mundo, no seu Filho, que é o próprio Deus. Né? Ele veio. Como entender? Nós não podemos entender essa questão, mas Deus encarnou aqui sendo humano, menos no pecado. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho, mas não é para condenar o mundo, assim como diz a palavra. Deus não veio aqui condenar nós pelos nossos erros, pelas nossas falhas, porque Deus, ele sabe que nós somos humanos. Ele mandou o seu filho para nos salvar, para mostrar que ele é misericórdia, que ele nos ama. E seu filho veio na condição de humano, sofreu como nós, passou. Nós sabemos que Jesus passou por amor a nós. Jesus passou todo o sofrimento que nós passamos, mas Jesus não se deixou porque Jesus sabia do seu amor que está em Deus, o amor que é Deus por nós, revelado no próprio Cristo. E Deus amou juntamente com o próprio Jesus, cuidando dos seus rebanhos, né? Porque Jesus também disse muitas vezes que ele é o bom pastor, ele estaria conosco. E Jesus é o Deus Filho que está conosco e muito mais além. Aí depois vem o Espírito Santo de Deus. Nós já celebramos aí a solenidade do Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo. Por quê? Deus também é Espírito Santo, não é separado. Deus é Espírito Santo que gerou o próprio Cristo no ventre de Maria. E esse Espírito Santo, ele é gerado também em nós. Ele é soprado em mim e em você que está no canal assistindo. Espírito Santo, o que é realmente esse dom maravilhoso que é dado gratuitamente de Deus a nós, que é o Espírito Santo? Ele nos revelou na terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é aquele que nos eleva, aquele dom que nós podemos amar, compreender, ter sabedoria, ter entendimento, e nós vivermos o próprio Deus em nós, porque o Espírito Santo é esse que nos dá a força para nós podermos entender, ter discernimento para entender também e acolher o próprio Deus na nossa vida. Esse é a Santíssima Trindade, que é também o Espírito Santo. Amados, aqui Jesus termina, aqui Deus não veio para julgar o mundo e nem condenar o mundo. Essa visão que nós temos no Antigo Testamento, que Deus é um Deus que nós cometemos os erros, nós desviamos e ele nos condena, ele nos leva lá para né, que nós vamos ver condenado. Deus daqui diz a palavra que Deus não veio para nos condenar, e sim para nos salvar. Mas quem não crê, quem não tem fé, quem não acredita, por si só já está condenado. Mas como? Então por quê que está condenado? Porque a pessoa afasta da graça divina. Ele, por escolha, a pessoa por escolha, ela não compreende a graça, ela não compreende que Deus é o todo, mas é que Ele está em tudo, Ele está em nós. Então nós temos que compreender com esta visão que Deus, Ele caminha conosco. Então, quando nós nos afastamos dessa graça que é Deus, que é todo onipotente, que é onisciente, onipresente na nossa vida, no próprio Cristo, no próprio Espírito Santo, o que que acontece? Nós nos afastamos da graça de Deus. E assim nós estamos condenados no mundo. Um mundo sem esperança, um mundo que não acredita mais em Deus, um mundo que afastou de Deus há muito tempo, que se desviou, mas não por próprio Deus, desviou por conta própria. Por que isso? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu a liberdade de sermos, vivermos conforme nós aqui nessa terra queremos. Mas a obediência a Deus, a fé em Deus, ela vai muito além dos nossos defeitos, porque Deus ele está conosco, ele caminha conosco, ele está em nós por meio do Espírito Santo de Deus. Então, quando se diz na palavra que já está condenado, não é porque Deus condena, e sim porque nós nos condenamos. Porque todas as vezes que nós afastamos da graça de Deus, nós estamos condenando a nós mesmos. Fica hoje aí essa reflexão de hoje para você, porque Deus é a Santíssima Trindade, mas Deus não está longe de você. Deus está todo o tempo presente, porque Deus, ele é onipotente, mas ele se fez Pai, né? Ele é Pai, se fez Filho e se fez Espírito Santo para estar aqui conosco. Então, sempre lembre da Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Ele é único.
está em nós, está conosco e caminha ao nosso lado. Amém. Então, a minha gratidão a você que esteve aqui nesses 10 minutinhos refletindo comigo a palavra. E eu te peço, para você aí que continua me ajuda, continua apoiando aí meu canal, o nosso canal, né? Porque não é meu. Aqui o canal é enviado. Tem muitas coisas mais além dessa espiritualidade que eu aqui reflito com a palavra de Deus contigo e que ela é enviada a mais pessoas. E todo o conhecimento, todo o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal com aqui, eu passo aqui no canal, é para que nós cresçamos aqui com a presença, a espiritualidade que vem de Deus, que é nosso Pai e é nosso, que é Filho, que é Espírito Santo, está em nós e vive em nós. Amém? E até o próximo vídeo.